Então, moçada, essa é a segunda parte do nosso estudo sobre o movimento. Nós saímos de 300 anos antes de Cristo para o século 17. É muito tempo. A humanidade mudou muito. Muitas coisas aconteceram, mas o pensamento aristotélico continuava o mesmo. E isso incomodava Galileu. Nós chegamos no segundo momento hoje para estudar um dos maiores gênios da ciência, considerado por muitos o pai da física, Galileu. Galileu nasce na Itália, em Pisa, e se incomodava profundamente com as ideias de Aristóteles. Galileu, ele era um cientista que ele não estava preocupado em explicar inicialmente as causas, a parte matemática. A ideia de Galileu era explicar como as coisas funcionavam, como objetos caem, por que eles estão andando. Então, não é tão importante para Galileu, mas como esse objeto anda. Essa era a ideia. Então você vai ver nos experimentos de Galileu que ele tentava reproduzir os movimentos, mas ele não estudava as causas, os porquês desses movimentos. Tudo bem? Vamos lá. Olha a ideia do cara. Galileu fez um plano inclinado de Galileu, e colocou alguns objetos aqui, alguns corpos, de modo que quando essa bolinha caísse, ela colidiria exatamente com esses corpos seriam bagunçados, derrubados, e quando acontecesse isso, visualmente Galileu perceberia. Então uma das mãos de Galileu seria usada para soltar uma bolinha de um plano inclinado, beleza? A outra mão de Galileu estava em uma engenhoca aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Ele fez mais ou menos o seguinte, vê se você consegue captar a ideia. Ele fez um reservatório de água, aonde ele colocou a mão no fundo desse reservatório. E ele tampou para que a água não pudesse descer. À medida que ele tirava a mão, a água descia e era depositada nesse reservatório que tinha embaixo. Então Galileu conseguia controlar precisamente a quantidade de água que descia. Olha qual era o esquema, olha qual era a ideia. Ele soltaria esse corpo com uma mão, ao mesmo tempo que com a outra mão ele levantaria o orifício desse reservatório, permitindo que a água descesse. À medida que Galileu visse essa bola tocar nas caixas, ele então tamparia esse orifício e calcularia aqui a quantidade de água que desceu. Na realidade, o que Galileu estava tentando com esse experimento aqui, moçada, era medir o tempo. Galileu poderia ter tentado medir esse tempo de outras formas, né? Mas foi essa a ideia que ele teve para a época em que vivia. Controlar, sincronizar esse movimento. De modo que ele soltou a bolinha bateu e ele calculou aqui a quantidade de água que essa bolinha acabou permitindo que descesse. Aí ele fez o seguinte, pegou uma outra bolinha de mais massa, uma bolinha mais pesada, e soltou nesse plano inclinado. Quando ele percebeu, o nível de água era praticamente o mesmo. Ele então lixou mais ainda esse plano inclinado, e quanto mais ele lixava, quanto mais liso esse plano inclinado estava, mais Galileu conseguia aproximar esses dois tempos, entre a bola menor e a bola maior. Olha que sacada genial do cara. Galileu aqui acaba de introduzir alguns conteúdos. Galileu ele está introduzindo aqui o conteúdo de atrito. Ele está percebendo que o atrito atrapalha o movimento dos corpos. Ele está introduzindo aqui a ideia de resistência, que se o meio fizer muita resistência, o corpo não consegue adquirir velocidade. E sabe o que Galileu aprendeu fazendo esses planos inclinados aqui? Ele aprendeu o seguinte, ó, olha para cá. Ele tem um plano inclinado aqui, tá vendo? Ó? Um plano inclinado na esquerda e um plano inclinado na direita. E o que Galileu vai fazer é o seguinte, ó. Ele vai soltar esse corpo. Quando ele soltar esse corpo, lembrando que ele já lixou isso aqui ao máximo, tá? Ao máximo. Ele percebia o seguinte, que essa bolinha, ela iria descer o plano inclinado, independente aí do seu peso, independente da sua massa, e iria chegar aqui, ó, do outro lado. Exatamente, ó, na mesma altura. Quer dizer, então, que a bolinha vai descer,
vai ganhar velocidade, vai manter a velocidade constante e vai subir. Até aonde? Até o outro ponto. Eu não sei se vocês perceberam, Galileu não usou isso, tá? Mas o que ele está mostrando aqui, tentando fazer, é um sistema conservativo, onde a bolinha aqui em cima apresenta uma energia potencial gravitacional, vai trocar por energia cinética, vai manter essa energia cinética constante e depois vai trocar de novo por energia potencial gravitacional. Confere? É isso que Galileu está, em outras palavras, utilizando. E deu certo. Galileu viu que quanto mais ele polia, mais se aproximava daquela altura. Aí Galileu teve uma sacada muito bacana. Olha qual foi a sacada inicial dele. Vamos mudar a inclinação desse plano? Olha o que Galileu pensou, ó. Vou mudar a inclinação do plano, vamos lá. Olha a sacada. Essa bolinha agora chegou aqui, ó. Mesma altura. Foi, Ítalo? Foi, mesma altura. Ítalo, que massa. Chegou à mesma altura. Foi. Mas você percebeu uma coisa diferente? Ela andou mais horizontalmente, ó. Horizontalmente, ela acabou se distanciando mais da posição inicial. Então veja, ela teve energia não só para atingir a mesma altura que ela tinha, mas ela teve energia para andar horizontalmente o quanto fosse necessário para atingir essa mesma altura. Percebeu a diferença? Ela teve energia suficiente para se deslocar horizontalmente até atingir a mesma altura. Aí vem o que eu acho que foi a sacada genial de Galileu. Ele fez o seguinte: e se eu diminuir esse plano inclinado? Diminuir até esse ponto aqui. Não, então é isso mesmo que eu estou pensando? Olha o que foi que ele fez, ó. Ele diminuiu o plano inclinado, de modo que esse plano inclinado ficou um plano horizontal. E ele então chegou à seguinte conclusão: essa bolinha, ela vai se movimentar aqui com a mesma velocidade na horizontal até quando? Até conseguir voltar à mesma altura inicial. Galileu percebeu que se não existisse atrito aqui, essa bolinha iria continuar o tempo todo até chegar na altura inicial. Espera aí. Ele acabou de entrar em rota de colisão com Aristóteles. De forma clara, objetiva. Se você não lembra, lembra lá, vai lá na aula, assiste a aula sobre o movimento parte 1, Aristóteles. Aristóteles disse o seguinte, que essa bolinha aqui, ela só vai andar com velocidade constante se eu ficar aplicando sobre ela um empurrão, um puxão. Se eu fizer um empurrão, essa bolinha vai conseguir andar. Mas se eu paro de fazer esse empurrão, a bolinha também vai parar de se deslocar. Galileu acaba de mostrar que, reduzindo o atrito, acabando com o atrito, ela vai se mover indefinidamente. Ela vai andar sempre com velocidade constante e eu não preciso de uma força atuando sobre ela. Entendeu a sacada dele? Galileu então percebeu o seguinte, ó. Quer dizer que depende da resistência. Então, se eu pegar, por exemplo, um pêndulo, e soltar esse pêndulo dessa posição, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar até a mesma altura do lado de lá, ó, a mesma altura. Sabe como é que Galileu concluiu isso? Não só pelo experimento, mas pensando que esse pêndulo, ó, ele era formado de infinitos planos inclinados, tá bom? Planos inclinados. Essa bolinha, esse corpo, faz um trajeto de um plano inclinado. Aqui um outro plano inclinado, aqui um outro plano inclinado. Então, como o atrito foi sendo reduzido, se esse atrito foi reduzido, ele deve chegar até a mesma altura. Galileu aqui, ele é o pai da ciência porque ele estava introduzindo as leis de Newton. Galileu estava introduzindo a ideia de quantidade de movimento como nós conhecemos hoje. Só que lembrando, como eu disse no início da aula, ele não está preocupado com os porquês. Por que que o corpo... Não, ele não se preocupa com isso. Ele quer só saber como é que o corpo anda, entendeu? Faltava recurso matemático na época para isso. Muito bem. Olha, então, a ideia de movimento de Galileu. Se, então, o atrito ele está ajudando, atrapalhando nessa situação, e se eu soltar corpos na vertical? O que vai acontecer? Bom, vamos entender então essa ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui 3 situações
propostas inicialmente por Galileu e a gente então pensa em cima delas, tá? Bora lá. Terminamos. Vamos lá? Seguinte, ó. Eu tenho aqui 3 situações em que eu queria que você pensasse. Olha a genialidade de Galileu aqui. Eu vou colocar 2 corpos aqui, tá bom? Eu vou colocar uma bolinha de ouro em cada um deles, beleza? Desses recipientes. E vou colocar uma bolinha de chumbo em cada um desses recipientes. Uma coisa que eu queria que você lembrasse é que o ouro, ele é mais denso, tá bom? Mais denso do que o chumbo. O ouro é mais pesado do que o chumbo. Na visão de Aristóteles, quem cai primeiro? Ora, cai primeiro o mais pesado. Então o ouro sempre vai cair primeiro. Galileu percebeu o seguinte, ó. Quando ele colocou aqui, vamos colocar aqui mercúrio, tá? Mercúrio. Quando ele colocou mercúrio, sabe o que aconteceu? O ouro, ele é mais pesado, ele é mais denso que o mercúrio. O ouro afundou e chegou aqui com uma certa velocidade. Quando Galileu soltou o chumbo ficou aqui, ó. Ele afundou um pouquinho, mas não o suficiente, ele ficou aqui. Tudo bem? Por que que isso aconteceu? Na realidade, Galileu pode ter pensado, porque o ouro é mais pesado que o chumbo. Beleza, Aristóteles tem razão aí, afundou mais, show. Mas vamos para cá agora. Eu vou colocar água. Quando eu coloco água na minha experiência, acontece o seguinte, ó. A água, o ouro é mais denso que a água, então o ouro vai cair. Esse ouro vai cair e vai chegar aqui com uma certa velocidade, ó. Tudo bem? Ele conseguiu afundar. Na visão de Aristóteles e até aí de Galileu, porque realmente o ouro é mais pesado, beleza. Vamos para o chumbo agora. O chumbo foi solto, e o chumbo ele é mais pesado que a água, ele é mais denso. Lembrando que todos esses corpos eles têm o mesmo volume, mas os pesos são diferentes. Então o ouro vai cair, e na hora que o ouro cai, ele também atinge a parte final. Só que ele chegou com menos velocidade. Pessoal, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Eu acho que foi aqui que deu aquele start em Galileu. Porque veja, ó, o ouro ele conseguiu cair mais rápido quando o mercúrio fazia uma resistência maior. Quando eu joguei na água, o que aconteceu? Eu joguei na água, a água fez menos resistência, o chumbo sentiu menos essa resistência e conseguiu se aproximar. Perceba que como o ouro ele é mais pesado que a água e que o mercúrio, ele sentiu pouco esse efeito. Tudo bem? Mas o que determinou a velocidade foi justamente a resistência que o meio oferece. Então Galileu pensou o seguinte: e quando eu jogo isso aqui no ar, o que vai acontecer? No ar, o que vai acontecer, moçada, é que o ouro vai cair, tá aqui o ouro vai cair com uma grande velocidade e o chumbo também vai cair. E a velocidade do chumbo vai ser muito próxima, mas muito próxima do ouro. Os dois vão cair praticamente iguais. Por quê, Ítalo? Porque os dois sofrem pouco o efeito da resistência do ar, mas muito pouco. Aí Galileu pensou, então se eu tirar esse ar, o que vai acontecer? Os dois vão cair rigorosamente como? Juntos. Foi isso que provavelmente estimulou Galileu a soltar um corpo, né? Ou corpos aqui da Torre de Pisa, onde ele nasceu. Quando ele solta 2 corpos de massas diferentes, por exemplo, se ele soltasse uma pena, né? Dizem aí que ele soltou alguns corpos, a história realmente nós não conseguimos comprovar, mas é provável que ele tenha feito alguns testes. Se Galileu, por exemplo, tiver ido à torre e tiver soltado os corpos, aí ele soltou uma pena e soltou um objeto de 10 quilos. É claro que o de 10 quilos vai cair primeiro, mas não porque é mais pesado. Ele vai cair primeiro porque o ar faz uma resistência em cima dele que para ele é desprezível, mas para a pena não. A partir do momento que você solta corpos sem essa resistência do ar, aí sim, os dois caem com a mesma velocidade. Isso foi comprovado quando o homem foi à Lua.
que uma pena foi solta e um martelo foi solto, que era a ideia inicial de Galileu. Quando o homem foi à Lua, aonde não temos a resistência do ar, mas temos gravidade, obviamente, que ele soltou, os dois caíram juntos, comprovando que, na realidade, a velocidade que esses corpos vão tocar o fundo do recipiente, vão tocar o solo, não depende do peso em si. Está dependendo de quê? Está dependendo, na realidade, da resistência que o meio está fazendo. E essa aceleração que puxa tudo e a todos para baixo, hoje nós chamamos de aceleração da gravidade. E ela é a mesma para todos os corpos, independente de sua massa. Tudo bem? Então, foi essa a ideia que fez com que Galileu estivesse aí entre os grandes cientistas de toda a história humana. Tudo bem? Mas Galileu, moçada, ainda fez algo. Ele percebeu uma coisa que o colocou em rota de colisão. Ele começou a falar, como eu tinha colocado aqui, da ideia de atrito, de resistência. E os corpos celestes, eles estão andando aonde não tem uma resistência. Aristóteles não aceitava a ideia de vácuo, de ausência total de meio, tá? Independente do nome não ser usado vácuo, mas a ausência total de meio, Aristóteles não aceitava essa ideia. Galileu começa a ver que o movimento dos planetas, que na visão de Aristóteles deveria ser circular e não tinha nada a ver com o movimento dos corpos na Terra, Galileu começa a perceber que eles estão andando no vácuo, eles estão andando numa ausência de resistência. E principalmente, Galileu, ele soube de uma descoberta dos nobres, que eles achavam bacana usar na caça, lá na Holanda, que foi a luneta. Galileu aperfeiçoou a luneta, construiu a sua luneta e então apontou para corpos celestes. E sabe o que Galileu percebeu? Mais uma vez que ele estava em rota de colisão com o conhecimento científico adotado de que Aristóteles estava certo. Galileu percebeu sombra e luz nos corpos. Quando Galileu apontava para um corpo e percebia a sombra, então se a sombra está para esse lado, a luz deve estar para o outro. Mas se aquele outro corpo do outro lado está tendo uma sombra oposta, é porque ele está de frente para a luz. Como é que esse corpo, por um lado, está de frente para a luz, esse está de frente para a luz e a Terra é o centro do universo? Não cabia mais essa ideia. Olha a sacada. Com luz e sombra, Galileu percebeu que a Terra sequer era o centro do sistema solar, o que dirá do universo proposto por Aristóteles. Então nós saímos, a partir de Galileu, de um modelo geocêntrico para um modelo heliocêntrico. É bem verdade que outros grandes cientistas pensaram assim, como por exemplo Copérnico, Johannes Kepler, que chegaram às mesmas conclusões. As ideias de Aristóteles estavam ultrapassadas e não poderiam mais ser aceitas. Tudo bem? Show, né? Muito bom. Muito bom ver a história, o conhecimento brotando, as ideias fazendo sentido agora do ponto de vista científico. Mas Galileu teve mais uma sacada genial. Bora ver? Galileu pensou no seguinte: falando de queda dos corpos, nós temos a queda na visão de Galileu. Eu tenho aqui um corpo cuja velocidade inicial dele é 0. E esse corpo vai cair. Quando esse corpo cai, ele vai cair durante um certo tempo. Aqui ele tem uma certa velocidade. À medida que ele for caindo, ó, ele vai apresentando mais velocidade. Não foi isso que nós aprendemos? Inclusive, as distâncias também entre eles vão aumentando. Sabe o que Galileu disse? Galileu disse que para tempos iguais, o corpo vai andar distâncias ímpares. Ele vai andar distâncias ímpares. Ítalo, como assim? Tempos iguais, distâncias ímpares? Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagine que aqui ele caiu t segundos, tá bom? Esse t, eu vou dizer que vale 1 segundo. Então, o primeiro tempo de queda foi 1 segundo. Entre essa segunda posição e essa terceira, nós tivemos mais 1 segundo, portanto, 2 segundos do nosso tempo t. Depois, 3 segundos. Vocês estão percebendo que o tempo está passando de 1 em 1, né? 1 segundo, 2 segundos, 3,
Ítalo, tá, entendi. E aí, o que que acontece? O que acontece é o seguinte. Aqui, Galileu mostrou que ele vai cair de uma distância d, tá certo? Ele vai cair de uma distância d. Essa próxima distância que ele vai cair será 3D. A próxima será 5D. Ítalo, é o que eu estou pensando à medida que você vai aumentando o tempo de 1 em 1 segundo, a distância percorrida vai aumentando numa razão dos números ímpares. D, 3D, 5D, 7D. Quer ver? Se você fosse fazer uma questão de queda livre, você provavelmente usaria essa fórmula. H igual a GT2 sobre 2. Não é verdade? Vamos fazer umas continhas aqui. A gravidade é 10. Dividido por 2, 5. Então, na realidade, o que o corpo cai é proporcional a 5t ao quadrado. Aí eu queria tua ajuda aqui, ó. Se eu colocar o tempo de 1 segundo, lembrando que Galileu ele não fazia essas contas, ele percebeu pela queda dos corpos o que estava acontecendo, né? Para o tempo de 1 segundo, me ajuda aí. Quanto é que daria essa altura aqui, hein? Troquei o tempo por 1. 1 ao quadrado, 1. Vezes 5, 5. Então, em tempo 1, ele tem uma altura de 5 metros. Vamos fazer umas 2 ou 3 vezes aqui. 2 segundos, vamos lá. 2 segundos, troca o tempo por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Tudo bem. Acompanha o raciocínio, ó. Presta atenção. 20. Vamos fazer mais uma. 3. 3 segundos, quanto é que dá a altura? 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. A altura seria 45. Moçada, essa primeira altura caída, primeira altura de queda, vale 5 metros. Concorda comigo? Ó? D vale 5 metros. Foi exatamente o que eu achei aqui, ó. 5 metros. No tempo 2 segundos, o cara está na posição 20 metros. Ou seja, essa alturazinha aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Essa altura valia 5 metros. Mas aqui, nós calculamos que a altura dele já seria de quanto? 20. Então isso aqui vale 20 metros. Vocês perceberam o que aconteceu? Ó? Ele saiu de 5 metros para 20 metros. Ele andou quantos metros, moçada? 15 metros. Vocês perceberam que um D era 5 metros? Ó? Se um D é 5 metros e ele vai andar 3D, é porque ele vai ter uma queda de quanto? De 15 metros. 15 metros que ele cai da altura inicial para a nova altura. Se ele cai 15 metros com 5 que já tinha, ele realmente foi parar em que posição? 20 metros. Ítalo é o quê, Ítalo? Vamos de novo? Vamos lá? Vamos com calma? Seguinte, ó. Altura no tempo 3, 45. Então aqui, ó, vai ter que dar 45 metros. Presta atenção, ó, concentra aí. 45 metros, certo? Show. Um D desse aqui vale 5. Ele vai andar dessa posição até a nova posição 5D. Se ele vai andar 5D e um D vale 5, ele vai andar quantos metros? 25. 25 metros mais 20 que ele já tinha, vai dar quanto? 45. Foi essa a sacada que Galileu teve, da queda dos corpos. Ítalo, mas como é que isso aí eu vou ganhar numa questão? Eu entendi, beleza, fez sentido. Mas na questão, na prática, no meu vestibular, como é que eu ganho tempo sabendo disso? Aí é que vem o ponto bacana. Bora lá. Por exemplo, a questão está te dizendo o seguinte, ó, que um corpo caiu de uma certa altura, certo? E ele demorou 3 segundos. 3 segundos para tocar o solo. Qual foi a altura que ele caiu? Eu sei que você pode aplicar H igual a GT2 sobre 2. Tá bom? H igual a GT2 sobre 2. Mas se ele caiu 3 segundos, é porque ele andou primeiro uma distância D, depois andou uma distância 3D, são só números ímpares, e depois andou uma distância quanto? 5D, são só números ímpares. Quantos Ds nós temos aqui? 9. São 9 Ds. Lembra quanto um D desse sempre vai valer?
1D sempre vai valer 5 metros. Então 9D vão dar quantos metros? 45. Então significa dizer que o corpo caiu de uma altura de 45 metros. Pessoal, hoje nós estudamos sobre um gênio da ciência. E um dos temas mais cobrados no vestibular, em especial Enem. A queda dos corpos, o movimento dos corpos, em especial Aristóteles e Galileu. Mas eu disse para você que Galileu estava preocupado com como os corpos andavam, não com as causas dos corpos. A nossa próxima parte do movimento, nós vamos estudar sobre Sir Isaac Newton e nós vamos considerar as causas. Nunca mais alguém poderia descrever um movimento como Galileu fez sem colocar nesse movimento um par de ação de forças. E quem contribuiu com isso foi Isaac Newton, tá bom? Então aguardo vocês e até a próxima. Tchau!